Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial. Convido para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador Francisco Oliveira Neto. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador Carlos Alberto Sivinski. Excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, eminente deputado Fernando Krelin. Excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Marcos Roberto Araújo dos Santos, que neste ato representa Sua Excelência o presidente daquela corte, desembargador João Batista Pinto Silveira. Excelentíssimo senhor procurador-chefe substituto da Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, doutor Eduardo de Oliveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor secretário da Casa Civil, doutor Henrique de Freitas Junqueira, que neste ato representa a Sua Excelência, o governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Mello. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão especial foi proposta pela mesa diretora da Assembleia Legislativa, aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em comemoração aos 80 anos de reinstalação da Justiça Eleitoral do Estado de Santa Catarina. Neste momento, teremos a interpretação do hino nacional pelo coral da Assembleia Legislativa, sob a regência do maestro Reginaldo da Silva. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico bravo retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria neste instante. Seu penhor, essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil do sonho intenso em raio vívido, de amor e de esperança terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte,
bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá para o que ostentas estrelado. E diga o verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergue da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse só mãe gentil, pátria amada, Brasil. Registramos com satisfação a presença do deputado estadual, presidente da Comissão de Finanças, Marcos Vieira, presença também do deputado estadual Ivan Nates, presidente da Comissão de Trabalho, do ouvidor-geral do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador Osmar Nunes Júnior, do presidente do Tribunal Regional Eleitoral no período 2002 a 2003, desembargador Anselmo Serelo, desembargador do Tribunal de Justiça, Eduardo Galo, desembargador do Tribunal de Justiça, Rubens Schultz, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, desembargador Carlos Roberto da Silva, desembargador do Tribunal de Justiça, João Henrique Blasi, ex-deputado estadual, desembargador do Tribunal de Justiça, André Dacol, desembargador Marcos Probst, desembargador Jaime Machado Júnior, desembargador Gilberto Gomes de Oliveira, vice-presidente do município de São João do Sul, Ismael Santana, presidente da Câmara de Vereadores do município de São João do Sul, Samuel Scheffer, vereador do município de Araquari, Fábio Lima Júnior, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador João José Ramos Scheffer, presidente do Tribunal Eleitoral, período 96-97, desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Filho, presidente do Tribunal Regional Eleitoral 2019, desembargador Cid José Goulart Júnior, presidente do Tribunal de Justiça, biênio 2020-2022, e presidente do Tribunal Eleitoral, biênio 2018-2019, desembargador Ricardo José Hesler, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, período 2004-2005, desembargador Carlos Prudêncio, presidente do Instituto Catarinense de Direito Eleitoral, ICADE, Augusto Vanderlinde, presidente da Fundação José Walendowski, da cidade de Brusque, Luiz Antônio Walendowski, defensor público e presidente da Associação dos Defensores Públicos de Santa Catarina, neste ato representando o defensor público geral, senhor João Coutinho, procurador-geral do município de Florianópolis, doutor Ricardo Freta, que neste ato representa o prefeito Topázio Neto, senhor diretor de relacionamento com a Justiça Eleitoral de Santa Catarina, da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Luiz Irapuã Campelo Bessa Neto, que neste ato representa o doutor Juliano Mandelli, presidente da OAB, vice-presidente da União dos Vereadores do Estado de Santa Catarina, vereador Vinícius Ramos. E ainda o ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, 97-98, desembargador, já citado, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, 2024-2025,
desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Rita, ex-desembargador do Tribunal de Justiça, Dr. César Abreu. A seguir teremos a apresentação de um vídeo institucional. Até chegar o grande dia, o momento de entregar à sociedade catarinense o compromisso assumido, a Justiça Eleitoral percorre um longo caminho, um movimento coletivo que agrega e reúne numa só direção todas as partes comprometidas com a democracia. Trajeto em que o trabalho jurídico e administrativo das 100 zonas eleitorais do Estado se mostra fundamental. Afinal, uma eleição se faz com pessoas, caminhando lado a lado, levando ao eleitor o instrumento de mudança política e social, o voto consciente. O atendimento aos eleitores é a porta de entrada da Justiça Eleitoral. Recepcionados e acolhidos pelos cartórios eleitorais, tornam-se aptos a exercer o papel de cidadãos. Ao longo de todo o processo eleitoral, os cartórios mantêm contato permanente com candidatos e partidos. Registro de candidaturas, propaganda eleitoral e prestação de contas, serviço intenso que exige atenção e dedicação constantes. A preparação dos envolvidos nas várias etapas que antecedem o pleito também está a cargo dos cartórios. Técnicos de apoio ao voto informatizado, operadores de totalização, forças de segurança, ciclistas responsáveis pela entrega das mídias de resultado. Uma frente de trabalho que faz toda a diferença, somada à importante contribuição dos mesários. Para atuar na linha de frente, diretamente com o eleitor, é preciso disponibilidade e dedicação. Mais de 68 mil mesários passaram por treinamento prévio e tiveram suporte dos cartórios eleitorais no dia do pleito. Assim, protagonizaram o êxito das eleições municipais de 2024. Ano em que a Justiça Eleitoral recebeu novas urnas eletrônicas modelo 2022, distribuídas pelo Estado para repor modelos mais antigos. Uma renovação que oferece à sociedade equipamentos mais modernos, rápidos e seguros. Como agentes ativos do processo eleitoral, nos 295 municípios de Santa Catarina, os servidores e juízes das zonas eleitorais têm a tarefa de acompanhar a preparação das urnas, que acontece em cerimônia pública, ocasião em que as mídias geradas para cada sessão eleitoral são inseridas nas máquinas. Um dia antes do pleito, acontece o sorteio das urnas a serem auditadas no domingo da eleição e o envio para os locais de votação. Sem medir esforços e com toda a segurança, as urnas seguem rumo ao eleitor. No dia da eleição, antes do horário de votação, as urnas são montadas nas sessões eleitorais distribuídas no Estado, atribuição dos mesários com a orientação dos cartórios. Tudo organizado para receber mais de 5.600.000 eleitores catarinenses no ato maior de cidadania. Paralelamente, acontecem as auditorias das urnas sorteadas e dos sistemas utilizados nas eleições, o teste de integridade e o teste de autenticidade, momentos em que a transparência reforça a confiabilidade da urna eletrônica, inclusive com a participação de eleitores voluntários por meio da identificação biométrica.
Ao final da votação, é gerado o boletim de urna e os dados são gravados nas mídias de resultados, transportadas fisicamente até os cartórios ou transmitidas diretamente das sessões eleitorais para o TSE, por meio do JE Connect, sem a necessidade de deslocamento. Na capital, 44 locais de votação contam com a parceria de 86 ciclistas voluntários que levam as mídias de resultados até a zona eleitoral. Já nos cartórios, os dados das mídias são transmitidos ao TSE para apuração e totalização. O resultado final é então divulgado para a sociedade. Após trilhar inúmeros caminhos, a Justiça Eleitoral catarinense alcança o objetivo final desta jornada e, mais uma vez, cumpre sua missão de consolidar a democracia. Neste momento, passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente da Assembleia Legislativa, eminente deputado Fernando Crelin. Muito obrigado, senhor presidente. Nesse momento, convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Francisco Oliveira Neto. Boa noite a todas e a todas. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Crelin, na pessoa de Vossa Excelência, saúdo todo o Poder Legislativo do Estado de Santa Catarina, destacando aqui, agradecendo e saudando também a presença do deputado Marcos Vieira, do deputado Ivan Nats, que presidem também órgãos importantes aqui dentro da estrutura do Legislativo. Excelentíssimo senhor desembargador Carlos Alberto Sivinski, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador do nosso Tribunal de Justiça, na pessoa de Vossa Excelência, saúdo também todos os membros componentes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, todos aqueles que contribuem decisivamente para o processo eleitoral do nosso Estado e o sucesso que é o Tribunal Regional Eleitoral, parabenizando a todas e a todas pela data, pelo momento de agora de comemoração do aniversário de instalação da Justiça Eleitoral no nosso Estado. Quero saudar o Dr. Gonçalo Ribeiro, que é diretor-geral, que na pessoa do Gonçalo, saudar, querido amigo de muitos anos, saudar todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, servidoras do Tribunal Regional Eleitoral, todos que construíram juntos esse tribunal, esse segmento da justiça que tão bem exerce as suas funções. Nas pessoas de Vossa Excelência, eu peço licença a todos os integrantes da mesa para saudar a todos e a todas. Saudar os advogados, advogadas, todos os membros do Legislativo, do Poder Judiciário, enfim, todos que acompanham a sessão de hoje. Dizer que não me cabe aqui, em hipótese alguma, relembrar a história da Justiça Eleitoral, até porque, nesse período, eu sou jovem em relação ao tempo da Justiça Eleitoral. Mas eu quero aqui enaltecer e registrar a presença dos ex-presidentes, da ex-presidente desembargadora Maria do Rocio, dos ex-presidentes do Tribunal Regional Eleitoral, e peço licença para fazer uma saudação a todos, na pessoa de meu pai, que foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Francisco Oliveira Filho. E, na pessoa dele, eu abraço a todas e a todos que tiveram a honra de presidir o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina. O que me cabe aqui é destacar 2 pontos. O primeiro deles é que a Justiça Eleitoral
além de tudo que faz pelo país, além de tudo que realiza em relação à consolidação da democracia no país, quem conhece a história da República Federativa Brasileira sabe que ela se confunde muito com a justiça eleitoral. A justiça eleitoral, ela é responsável, sim, pela consolidação da democracia no Brasil. Ela é, sim, responsável justamente pela manutenção dessa estrutura, porque, como eu tenho dito e repetido e não vou me cansar, o contrário do Estado não é mais liberdade. O contrário do Estado é a barbárie. É disso que nós temos que lembrar. O contrário do Estado é a barbárie. O Estado não é resultado de uma obra divina. O Estado é resultado da vontade das pessoas. E o povo, quando se manifesta assim, através de um regramento das regras do jogo, e é disso que se trata quando se fala da justiça eleitoral. A consolidação da justiça eleitoral no país foi fundamental para a construção da democracia, e democracia, como nós sabemos, não é, e nunca foi, aliás, a vontade da maioria. A democracia é o respeito também ao direito da minoria, e a vontade da maioria é um caminho para a consolidação da democracia. É disso que se trata quando se fala da justiça eleitoral. Esse é um aspecto fundamental e importantíssimo. E o segundo aspecto que eu quero destacar, desembargador Marcos Roberto Araújo dos Santos, que aqui representa o presidente João Batista, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. É que a justiça eleitoral, desembargador, ela é a maior expressão de que o Poder Judiciário ele é um só, com diferentes atribuições, com diferentes competências. Ele é um espaço de convivência, de troca de experiências e de atuação conjunta da Justiça Federal com a Justiça Estadual. E isso também precisa ser relembrado. Muito do sucesso da Justiça Eleitoral vem por essa forma de organização judiciária que reconhece que o que nós somos todos um Poder Judiciário um só, somos todos um Poder Judiciário nacional, que é mais do que Poder Judiciário unitário, é um Poder Judiciário nacional, de âmbito nacional, de estrutura nacional, e onde a Justiça Federal e a Justiça Estadual convivem harmonicamente, pacificamente e constroem dentro de um grande escopo que é o da realização do sistema de justiça. Aquilo que nós hoje, desembargador, materializamos com o EPROC, é o que acontece já há muitos anos com a Justiça Eleitoral. Portanto, meus parabéns, minha saudação a todos e a todas. E antes de encerrar, eu gostaria de, mais uma vez, como é a primeira vez que eu ocupo a tribuna, deputado Fernando, após o dia de ontem, que foi a votação do importante projeto de lei e complementar do Poder Judiciário, agradecer Vossa Excelência, agradecer também o nosso presidente que teve que se ausentar, deputado Júlio Garcia, deputado Ivan Nates, deputado Marcos Vieira, agradecer também a sensibilidade dessa casa em relação às questões que envolvem o Poder Judiciário. Muito obrigado. A seguir, convido o mestre de cerimônias para conduzir a entrega das homenagens. Senhoras e senhores, uma boa noite. Neste momento, o Poder Legislativo catarinense celebra os 80 anos da reinstalação da Justiça Eleitoral em Santa Catarina. Um marco histórico que reafirma o compromisso do Estado com a democracia e a cidadania. Instituída em 1932, extinta em 1937 e reinstalada em 1945. A Justiça Eleitoral retomou, há 8 décadas, a missão de assegurar a legitimidade do processo eleitoral, garantindo aos cidadãos o direito fundamental de escolher livremente os seus representantes em eleições justas e transparentes. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, em especial, e os cartórios eleitorais espalhados por todo o território catarinense consolidaram, ao longo desses 80 anos, uma trajetória marcada pela modernização, pela eficiência e pela credibilidade, sempre com o propósito de fortalecer o sistema eleitoral em benefício da democracia e do exercício pleno da cidadania.
Para fazer a entrega das homenagens desta noite, convidamos o deputado estadual Fernando Krelling e também os deputados presentes aqui na sessão, deputado Marcos Vieira, deputado Ivan Nats, estão convidados, fiquem à vontade para participar do cerimonial de entrega das homenagens desta noite. Para receber a homenagem, convidamos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador Carlos Alberto Sivinski. Em comemoração aos 80 anos de reinstalação da Justiça Eleitoral de Santa Catarina, recebe a homenagem do Poder Legislativo Catarinense o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, senhor Gonzalo André Agostini Ribeiro. Prosseguimos com as homenagens da noite, em reconhecimento aos seus 104 anos e a sua contribuição contínua ao fortalecimento da democracia. Convidamos para receber a homenagem senhor Balduino Manuel Maurício. Muito bem, senhoras e senhores, prosseguimos com as homenagens da noite. Em reconhecimento aos seus 104 anos de idade e ao pleno exercício da cidadania através do voto, convidamos para receber a homenagem senhora Tereza Bertoldi. Vocês estão acompanhando a entrega deste reconhecimento, desta homenagem à senhora Tereza Bertoldi. Um reconhecimento aos seus 104 anos de idade e também a sua vida ativa e a sua contribuição durante todo esse tempo, votando ativamente em todas as eleições. Recebendo sua homenagem, Tereza Bertoldi. Muito obrigado. Para receber a próxima homenagem, convidamos
em reconhecimento aos seus 102 anos e a sua contribuição contínua ao fortalecimento da democracia, recebe a homenagem a senhora Maria Evangelina da Silva Jardim. Bem, senhoras e senhores, esta é a sessão especial em comemoração a estes 80 anos de reinstalação da Justiça Eleitoral de Santa Catarina. Para receber a homenagem neste momento, em reconhecimento aos seus 101 anos e a sua contribuição contínua durante todo esse tempo à democracia, nós convidamos para receber a homenagem o senhor Alvin Sandri. Por sua atuação como mesário desde o ano de 1998, para receber a homenagem, convidamos o senhor Edson Luiz Boldo. Convidamos para receber a homenagem por sua atuação como mesária desde o ano de 1998, senhora Jussiane Shirley de Souza Giovanella. Para receber a homenagem por sua atuação como mesário desde o ano de 1998, convidamos senhora Lindomar Oscar Machado. Recebe a homenagem do Poder Legislativo catarinense por sua atuação como mesária também desde o ano de 1998, senhora Mabel Rosane Campos. Em comemoração aos 80 anos de reinstalação da Justiça Eleitoral aqui no estado de Santa Catarina, a Assembleia Legislativa presta homenagem
por sua atuação como mesária desde o ano de 98, a senhora Marinalva Schutz. Nós, neste momento, agradecemos, excelentíssimos deputados. Os senhores estão convidados a retornarem a seus assentos. Mais uma vez, parabenizamos a todos os homenageados da noite. Lembramos ainda que todos os registros fotográficos deste evento estarão disponíveis a partir de amanhã no site da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O link para acesso vocês encontram no telão, através do QR Code, ou pelo Instagram da Assembleia Legislativa, @AssembleiaSC. Nos siga e acompanhe por lá também os bastidores do Parlamento Catarinense. Lembramos ainda que essa sessão também é transmitida ao vivo pela TV AL e canal da Assembleia Legislativa no YouTube, e onde ficará disponível para a posterior visualização. Todos vocês terão acesso. Muito obrigado. Tem a palavra novamente o deputado Fernando Crelin. Muito obrigado. Nesse momento, convido para fazer o uso da palavra, em nome dos homenageados da noite, o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, senhor Gonçalo André Agostini Ribeiro. Boa noite. Eu inicio saudando o senhor deputado Fernando Crelin, vice-presidente da ALESC, a Casa do Povo, o meu presidente, desembargador Carlos Alberto Sivinski, presidente do TRE de Santa Catarina, a Casa da Democracia, e em nome deles faço uma saudação a todos aqueles que nos prestigiam nesse evento. Os 80 anos de reinstalação da Justiça Eleitoral simbolizam um marco inegável. Santa Catarina representam também a celebração de 8 décadas de harmonia institucional entre os poderes, órgãos e autoridades que, em conjunto, constroem e fortalecem a democracia a cada passo de sua atuação. Esta é uma história de resiliência e profundo compromisso cívico. Desembargador João José Ramos Scheffer, somos lembrados por aspectos institucionais e históricos que nos envaidecem. Esses aspectos envaidecem tanto a Justiça Eleitoral, quanto, tenho certeza, a ALESC, e isso proporciona o orgulho cívico da consciência do cumprimento de nossa finalidade institucional, construída ao redor da figura do voto, que aqui foi simbolizado com eleitores com mais de 100 anos, e digo aqui uma curiosidade, somos o estado da federação que mais tem eleitores com mais de 70 anos comparecendo às urnas. E isto foi construído ao redor da figura do voto, digo, mas que tem como propósito nada menos do que aferir e chancelar o cumprimento da vontade popular. Cumpre-me, desembargador Francisco Rodrigues de Oliveira Filho, entretanto, na condição de servidor da carreira eleitoral, a qual tenho muito orgulho, e estou envaidecido de estar aqui, representando meus colegas, um dever adicional nesse momento de comemoração, ou de exaltar o verdadeiro trunfo dos trabalhos eleitorais, a defesa dessa gigantesca e complexa engrenagem, que é a excelência do nosso quadro funcional. Refiro-me tanto àqueles que estão conosco, quanto àqueles que já estiveram, que cada um, em seu papel, garantem a legitimidade do processo eleitoral e fortalecem a democracia. Para dar uma dimensão do nosso trabalho, relembrando aqui aqueles que já nos presidiram, como o desembargador Anselmo Serelo, desembargador Ricardo José Hesler, também vejo
aqui que já esteve conosco na presidência, a desembargadora Maria do Rocio, desembargador Prudêncio, que esteve conosco em 2004 e 2005. Dou a dimensão do nosso trabalho para as eleições de 2026. Já temos mapeadas mais de 32 mil atividades, e eu não poderia esquecer aqui o desembargador Cid Goulart Júnior, que inclusive o chama de meu padrinho, ao encargo da sede do Tribunal e dos cartórios eleitorais. A Justiça Eleitoral Catarinense conta com um quadro especializado e nacionalmente reconhecido, que ao longo desses 80 anos de história, desembargador Carlos Roberto, nosso vice-presidente e corregedor regional eleitoral, o qual conduzirá as próximas eleições, demonstrou incontáveis vezes seu comprometimento. Esse esforço justifica a confiança recebida e a sólida parceria permanente firmada com as instituições que representam o nosso Estado. Refiro-me ao quadro no sentido amplo. Os servidores de carreira, que aqui vejo muitos, os servidores requisitados de outros órgãos, que ajudam a formar nossa espinha dorsal, especialmente no interior do Estado, os contratados e terceirizados que se integram à cultura organizacional e são fundamentais ao funcionamento das nossas atividades, os estagiários que oxigenam nossas equipes, trazendo as referências acadêmicas e o bem-vindo espírito de curiosidade. Assim, não é por coincidência que o nosso Estado foi palco de inovações históricas para o processo eleitoral. Não é isso, desembargador Prudêncio? Sediamos a primeira votação eletrônica e a primeira totalização eletrônica em caráter oficial da América Latina. Esses marcos ocorreram no plebiscito de 31 de março de 1991 para a emancipação do então distrito de Cocal, hoje município de Cocal do Sul. A consulta popular utilizou 42 computadores adaptados em um projeto conduzido pelo nosso TRE com apoio de universidades catarinenses. Era um embrião que, em 5 anos depois, viria a ser a urna atual. Eu nem digo mais urna eletrônica, porque a outra, desde 2014, em Santa Catarina, não utilizamos, a conhecida urna de lona. O desenvolvimento e a implantação desse sistema tiveram uma relevante participação catarinense, a ponto de justificar a realização do ensaio geral nacional em nossa capital. A primeira vez no Brasil que se votou eletronicamente, desembargador Jaime Machado, e de forma oficial para o cargo majoritário. O feito ocorreu no segundo turno das eleições de 1994, na eleição para governador, em 5 sessões no Colégio Maria Imaculada, em Florianópolis. Essa ação pioneira motivou a vinda do então presidente do TSE, ministro Sepúlveda Pertence, que voou para cá para proclamar o resultado da apuração daqueles 1.880 votos. A Justiça Eleitoral é um segmento superlativo do Judiciário, que sazonalmente realiza com segurança e transparência esforços logísticos e de processamento cujo porte e complexidade não encontram correspondência em nenhum outro ramo. Alcançar o porte necessário e realizar esse esforço, desembargador Francisco, agora Neto, ao longo de poucos dias ou mesmo horas, seria inviável sem contar com apoio adicional. Nesse sentido, destaco a importância vital de outro público, os mesários e demais auxiliares eleitorais. Posicionados na fronteira entre ser um público interno e ser um público externo, esse conjunto de pessoas ocupa vários papéis importantes e é tradicionalmente referido como convocados. Essa expressão não se adequa à população catarinense, já que a cidadania é tão presente em nosso Estado, a ponto da absoluta maioria dos mesários em Santa Catarina ser formada por pessoas que se inscrevem como voluntárias para prestar esse serviço em benefício das suas comunidades. Deputado Fernando, mais uma vez os números são superlativos. Uma eleição em nosso Estado envolve mais de 67 mil mesários e outros auxiliares,
E na mais recente eleição presidencial, em 2022, o percentual de voluntariado em nossas convocações foi de 68%. Municípios como Pomerode e Lages, 100% dos mesários voluntários. Não podemos, portanto, deixar de valorizar esse público, e o faremos logo a seguir de forma especial, como já foi feito. Ao longo de um processo eleitoral, temos um exército de 94 mil pessoas que atuam para enaltecer a importância do que para que a escolha ocorra de forma mais ordeira e democrática. Desembargador Dacol. Esse é o papel fundamental da Justiça Eleitoral: receber o voto do desembargador Blasi e devolver o resultado das urnas. O outro público que fica na curiosa fronteira entre ser cliente e ser um integrante dessa imensa e precisa engrenagem é formado pelos eleitores, já que no dia da eleição eles exercem um direito fundamental que também é um dever cívico: comparecer para votar. Em nosso Estado, a relação entre eleitores e os demais públicos envolvidos é positiva e harmoniosa, testemunho das características de nossa população e de um relacionamento construído ao longo de 8 décadas de merecida confiança. Não poderíamos, portanto, deixar de reconhecer também o eleitorado nessa homenagem pela data especial. E aqui foi simbolizado pelos eleitores que gentilmente atenderam a um chamado nosso para aqui comparecer. Nós temos muitos eleitores acima dos 100 anos, o que simboliza o comprometimento com o processo eleitoral, porque a partir dos 70 ele já tem um voto facultativo. E o exemplo de que está aqui, como a senhora que com 104, faz 34 anos que ela tem um voto facultativo. O senhor Sandri, há 31 anos tem um voto facultativo, mas está lá, representando para poder ajudar na escolha dos nossos dirigentes. Assim, renovando os agradecimentos, à Alesc, às demais instituições, às autoridades aqui presentes e também os amigos aqui, tenho meus colegas do Ponta Firme Futebol Gourmet, que o desembargador Carlos Roberto participa e o desembargador Sivinski também, e que é uma honra tê-los aqui. O reconhecimento da Justiça Eleitoral a todas as equipes e pessoas que integram as atividades eleitorais em nosso Estado. Em 80 anos, a Justiça Eleitoral de Santa Catarina não apenas resistiu, mas evoluiu, transformando a transição do poder em um ato de transparência e cidadania exemplar. Nossa missão é ininterrupta: zelar pelo direito fundamental do voto. E com a força de nossa gente e a certeza do nosso propósito que enaltecemos essa celebração de hoje. Finalizo com as palavras que definem nossa razão de ser. Palavras que, por se referirem ao Congresso, proferidas por Ulisses Guimarães, cabem perfeitamente a essa Casa Legislativa e ao sentido do nosso trabalho. A democracia é a única força capaz de conter o arbítrio e dar ao povo o seu lugar de soberano. Viva a Justiça Eleitoral, viva a democracia, muito grato. Convido nesse momento para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador Carlos Alberto Sivinski. Boa noite a todos. Prazer em estar aqui, agradeço a Deus e agradeço à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, através do deputado Júlio Garcia, agora aqui representado pelo doutor Fernando Kremlin, deputado Fernando Kremlin, a quem eu cumprimento e cumprimento todos os deputados que nos acompanham aqui. Cumprimento o desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto,
em seu nome, cumprimento todos os magistrados da minha corte, da Corte Estadual, cumprimento os ex-presidentes da Corte Estadual, os magistrados de segundo grau, os magistrados, os juízes eleitorais, os juízes das comarcas, os juízes auxiliares que nos prestigiam nesse momento. Também cumprimento os colegas integrantes do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, cumprimento todos os queridos colegas desembargadores que ocuparam as presidências do Tribunal Regional Eleitoral, que já foram nominados aqui, e faço aqui, na pessoa do desembargador Cerelo, do desembargador João José Ramos Scheffer, do desembargador Francisco Oliveira Filho, do desembargador Carlos Prudêncio, desembargador César Mimoso Abreu, desembargador Cid Goulart, talvez esteja esquecendo de alguém, desembargador Ricardo José Roesler, e uma saudação especial à desembargadora Rocio, que também nos prestigia nesse momento, que foi a primeira desembargadora eleita presidente do Tribunal Regional Eleitoral, minha parceira de tribunal. Cumprimento ainda também por extensão aqui, o desembargador Marcos Roberto Araújo dos Santos, neste ato representando o presidente, desembargador, querido amigo, desembargador João Batista Pinto Silveira, presidente do TRF 4. Prazer em tê-lo conosco. Cumprimento o doutor Henrique de Freitas Junqueira, neste ato representando o governador do estado de Santa Catarina, que está viajando, o governador Jorginho Melo, prazer em tê-lo conosco. Queria cumprimentar todas as autoridades dos executivos estaduais e municipais. E cumprimento também o procurador-chefe substituto da Procuradoria da República de Santa Catarina, doutor Eduardo de Oliveira Rodrigues. Em nome de Vossas Excelências, queria cumprimentar todas as pessoas que estão aqui, aquelas que nos alcançam pelas redes sociais, agora ao vivo e talvez depois de forma gravada. Queria fazer um cumprimento carinhoso ainda como falou o nosso diretor-geral, o doutor Gonçalo, um cumprimento especial aos nossos mesários que foram homenageados e aos nossos eleitores. Quando eu assumi o compromisso de focar nas pessoas. E quem? Os juízes eleitorais, os servidores de primeiro grau, de segundo grau, o nosso pessoal de apoio, que contamos muito, os mesários e os eleitores. Essas são as pessoas que nós precisamos focar os nossos trabalhos. E hoje eu fico muito contente que a Assembleia Legislativa escolheu para homenagear os nossos eleitores, os nossos mesários. São eles que fazem a democracia. E veja que são muitos. Esse aqui é só uma representação. Desembargador Marcos Roberto, talvez não lá no Rio Grande do Sul, mas aqui em Santa Catarina, na última eleição, nós, ou diretamente, eu e a desembargadora Rocio, estivemos presentes em algumas, eu e ela estivemos presentes em algumas solenidades de diplomação e entregamos pessoalmente homenagens aos eleitores acima de 100 anos, os mais antigos das zonas eleitorais e também aqueles mesários de longa data, como aconteceu aqui. Foi um prazer imenso, mas digo mais, os juízes eleitorais fizeram mesmo, por extensão, mesmo não havendo nenhum dos representantes,
eles fizeram também as homenagens como forma de agradecimento aos eleitores e também aos mesários, né? Como destacado aqui pelo nosso diretor-geral. Então, queria cumprimentar o senhor Sandri aqui, que é uma figura, eu lembro dele de Itajaí, tiramos foto, sua família manteve contato comigo através do seu filho, e vejo que o senhor está com saúde e demonstrando interesse em participar de tudo, inclusive do processo eleitoral. Em Blumenau, eu tive a grata surpresa, senhor presidente, desta augusta Assembleia, senhor presidente Fernando, em Blumenau eu tive a satisfação de, ao entregar o mimo, a comenda aos eleitores, uma eleitora e a um eleitor, eles fizeram um discurso pró-cidadania, a fim de concitar aquela comunidade que estava presente, e depois isso refletiu através dos meios de comunicação, porque eles foram entrevistados, a chamar os eleitores da terceira idade, por assim dizer, a buscar comparecer aos locais de votação para exercitar o seu direito. Eu, por isso, cumprimento, rendo minhas homenagens à Assembleia, que homenageia os nossos eleitores mais antigos, rendo minhas homenagens à Assembleia, que homenageia os nossos mesários, porque é na inspiração deles que nós temos conseguido praticamente aí a totalidade de voluntários, não ainda temos a totalidade, mas isso é inspirador e cada vez mais queremos ter esse tipo de participação. Então, senhor presidente, hoje a comemoração dos 80 anos da reinstalação da Justiça Eleitoral ganha brilho especial na forma desta homenagem, prestada pela Casa do Povo catarinense, a nossa Assembleia Legislativa, que compartilha conosco, entre tantos laços, também o fato de ter a democracia como elemento de destaque em sua missão institucional. Esta celebração é, acima de tudo, um tributo à história de dedicação e visão daqueles que nos antecederam e pavimentaram o caminho, com o propósito inabalável de integrar o Estado e promover os avanços necessários à consolidação da democracia. A contribuição dos que por aqui passaram é a nossa base mais sólida. A exemplo do desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Filho e de tantos outros magistrados, servidores e colaboradores, honramos o legado de compromisso com a excelência. Importante parceiro e fundamental aliado, o Poder Legislativo de Santa Catarina presta sempre todo o apoio à Justiça Eleitoral nas iniciativas que unem os objetivos das duas instituições. E assim, é um prazer e uma honra vê-lo juntar-se a nós na celebração desta data tão importante para o nosso país, por ser alusiva ao compromisso nacional com a democracia. Sim, pois a data de reinstalação da Justiça Eleitoral representa a retomada dos princípios democráticos que caracterizam a nossa República e que entre 1937 e 45, como revelou aqui o nosso mestre de cerimônias, estiveram suspensos durante a vigência da Constituição outorgada pelo Estado Novo. Como é natural, no momento de retomada da liberdade, em 1945, nosso país tinha pressa em voltar a ter eleições democráticas. Foi assim que, num prazo de apenas 2 semanas, a partir da aprovação do novo Código Eleitoral, o TSE foi reinstalado em Brasília. Foi reinstalado no Rio de Janeiro. Ressurgiu o TRE de Santa Catarina. Foi em 7 de junho daquele ano, operando inicialmente no Palácio da Justiça, que à época funcionava na Praça Pereira Oliveira, em Florianópolis, que o TRE de Santa Catarina teve a sua primeira sessão, inaugurando a série que prossegue
ininterruptamente até os dias atuais. Já no segundo dia, após a sua reinstalação, o nosso TRE dividiu sua circunscrição na forma de 37 zonas eleitorais iniciais, que abrangiam todo o território catarinense e atendiam a população local para as questões do cadastro eleitoral e da realização de eleições. Essas unidades, que até hoje mantêm sua numeração original, posteriormente foram subdivididas e reformuladas, dando origem à atual divisão em 100 zonas eleitorais, de modo a manter a proximidade ao cidadão, seja para a atuação judicial ou administrativa. Não poderia ser diferente, pois essas zonas eleitorais, assim como o próprio TRE de Santa Catarina, compartilham uma missão estratégica, cujo mote é o fortalecimento da democracia. E isso envolve atuação contínua em cada um dos municípios do nosso Estado, que prima pelo pioneirismo e pela inovação, e aqui faço uma saudação especial à presença do desembargador Carlos Prudêncio, que presidiu o TRE de Santa Catarina no período 2004-2005 e é reconhecido pelos mesmos atributos. Também agradeço a presença de Vossa Excelência, desembargador Prudêncio, porque eu sei que o senhor passou por alguma dificuldade de saúde e que está aqui vencendo os seus problemas, prestigiando a justiça eleitoral e a este que vos fala. E queria prestar o tributo a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência foi inovador naquele seu período e especialmente pelo sistema eleitoral que nós temos até hoje, a urna eletrônica. Vossa Excelência teve uma participação decisiva e eu o cumprimento por isso. E é motivo de orgulho de todos nós catarinenses. Essa atuação contínua e estratégica manifesta-se de forma decisiva nos anos ímpares, quando a Justiça Eleitoral, longe da efervescência do pleito, concentra toda a sua estrutura no planejamento minucioso do que será realizado nos anos pares, garantindo a solidez e a transparência do processo eleitoral. A propósito, vale destacar fala recente do presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Francisco Oliveira Neto. A Justiça Eleitoral catarinense é exemplo de eficiência, transparência e respeito à cidadania. Cada eleição realizada é uma vitória da democracia e da participação popular. Em Santa Catarina, celebramos esta data em parceria com o Tribunal de Justiça, em sessão solene na Sala de Sessões do ministro Teori Zavascki. Instituições e pessoas envolvidas na promoção da democracia em nosso Estado foram homenageadas, reconhecendo-se o papel fundamental de servidores ativos, aposentados, ex-presidentes do TRE de Santa Catarina, meios de comunicação e parceiros institucionais. O lançamento do selo comemorativo de 80 anos de reinstalação da Justiça Eleitoral e o protocolo de intenções para uso compartilhado de espaço nos fóruns para abrigar os cartórios eleitorais, desembargador Francisco Neto, simbolizam o compromisso contínuo com a eficiência, a integração e a inovação institucional. A atuação do Gabinete de Pronta Resposta nas eleições recentes é exemplo de modernização e agilidade e de segurança, com apoio de instituições como o TCE, aqui de Santa Catarina, o Ministério Público Estadual, a Procuradoria Federal, as polícias estadual e federal, para citar só alguns exemplos. São dezenas, são 5 dezenas de instituições que formam o Gabinete de Pronta Resposta. Hoje, colocar a democracia cada vez mais ao alcance da população permanece sendo a tônica da atuação da Justiça Eleitoral em Santa Catarina.
E isso se reflete em iniciativas como a Justiça Eleitoral em Movimento, desembargadora Rossio, que desde 2023 leva o cadastramento eleitoral biométrico aos municípios e comunidades com menos acesso presencial aos nossos balcões físicos. Hoje de manhã inauguramos um ponto de atendimento, o desembargador Carlos Roberto da Silva esteve lá conosco, em Itapuá, uma comunidade progressista que em 10 anos, entre as eleições de 2010 e 2022, dobrou a população, dobrou o eleitorado e a perspectiva é muito grande. Inauguramos um ponto avançado de atendimento, foi um momento maravilhoso, hoje pela manhã. Queria registrar aqui, cumprimentar a desembargadora Rossio, que instituiu o Justiça Eleitoral em Movimento, que é o atendimento ao eleitor em períodos, durante alguns dias, e que é feito naqueles lugares onde não tem cartório eleitoral. Então, nós estamos levando esses pontos de atendimento para facilitar a vida dos nossos eleitores, a fim de que eles possam se cadastrar e também votar com tranquilidade, inclusive inibindo um pouco aquela abstenção que nós temos visto aí nas últimas eleições. É nesse contexto que o nosso Estado se destaca por sua contribuição reconhecida e propalada para os avanços no sistema eleitoral brasileiro, fruto de um povo ordeiro, cuja característica é a dedicação à coisa pública e o apoio inestimável de suas entidades organizadas, que são uma das molas propulsoras do sucesso em Santa Catarina. Ao iniciar este pronunciamento, mencionei a parceria catarinense entre o Legislativo e a Justiça Eleitoral. E não poderia encerrá-lo sem expressar o quanto nos orgulha realizar aqui na Assembleia Legislativa, já por 2 eleições consecutivas, como mostrou aquele vídeo, todo o procedimento de auditorias das urnas, medida essencial para manter e ampliar a confiança que o povo catarinense tem em nosso trabalho. Em cada voto, em cada urna auditada, seguimos a nossa essência de ser a balança que pesa com equidade e a lanterna que ilumina o caminho da soberania popular, garantindo que o direito do eleitor seja a voz máxima. Por fim, senhor presidente, meu agradecimento e reconhecimento à força, dedicação e comprometimento de cada peça desta engrenagem grande e complexa que é a Justiça Especializada Eleitoral, aqui em Santa Catarina, dos integrantes do Pleno, meus colegas, e aqui me permito fazer referência a um amigo, desembargador Carlos Roberto da Silva, a quem passarei a batuta para que possa reger esta magnífica orquestra, e destaco aqui os seus predicados pessoais, acadêmicos e profissionais. Esses predicados já são a garantia de êxito na condução do pleito de 2026, desembargador Carlos Roberto da Silva. Aos juízes eleitorais, servidores terceirizados, os requisitados, estagiários, convocados, saibam de público que a contribuição de cada um e de todos é vital para o comprometimento da nossa missão, e especialmente aos eleitores, a grande razão de nossa atuação estampada na nossa missão. Aqui, desembargador, releio, presidente Fernando, eu releio aqui porque acho que houve uma confusão aqui no meu texto, mas aos juízes eleitorais, servidores terceirizados, estagiários e convocados, saibam de público que a contribuição de cada um e de todos é vital para o cumprimento da nossa missão. E especialmente aos eleitores, a grande razão de nossa atuação estampada na nossa missão. Senhor presidente, a qual faço questão de citar: garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de votar e ser votado, a fim de fortalecer a democracia, é a razão pela qual nós existimos.
Assim, ao agradecer em nome do Tribunal Regional Eleitoral a homenagem hoje recebida aqui pelo seu presidente, mas que eu divido efetivamente com todos que formam essa grande engrenagem, os nossos colegas do passado e do presente, servidores, magistrados, requisitados a todos. Gostaria também de agradecer aos senhores deputados, ao corpo funcional da ALESC e a todos os demais colaboradores que tornaram possível a sintonia que existe em nosso Estado, entre a Casa do Povo Catarinense e a Justiça da Democracia. Nesses 80 anos de reinstalação, a Justiça Eleitoral de Santa Catarina consolida-se como um pilar essencial, um instrumento forjado na história para honrar o ideal democrático. Se no passado foi a faísca que reacendeu a liberdade do voto, hoje é a chama que mantemos acesa com pioneirismo e transparência, preservando o direito que nos define como nação. Senhor presidente, eu queria só interromper o meu discurso aqui, fazer um parênteses para saudar o desembargador Blasi, que eu esqueci de citar como nosso querido e eterno presidente, e que foi integrante desta augusta Assembleia Legislativa por mais de um mandato, não lembro aqui quantos, mas que foi também do Executivo, foi secretário de Estado da Administração, da Segurança Pública, advogado brilhante, foi inclusive fez parte da minha banca, falo sempre, já na sua mocidade já era lembrado pela sua competência. Faço aqui essa pequena homenagem, porque Vossa Excelência sobre sempre encaminhar todas as questões ligadas ao Poder Judiciário e à Assembleia, porque Vossa Excelência conhece todos os caminhos, e queria dizer então que o sucesso do Tribunal de Justiça desses últimos anos deve-se muito a Vossa Excelência. Também queria cumprimentar aqui os meus amigos que já foram referenciados do futebol, que nos prestigiam. Queria agradecer a minha amiga Lúcia Helena, a doutora Lúcia Helena, que é servidora aposentada do Tribunal de Justiça, minha sobrinha do desembargador Aloysio de Almeida Gonçalves, foi minha contemporânea de universidade na FURB, da turma de 83, já faz muitos anos, hein, Lúcia Helena? E queria, então, agradecer também a presença dela, queria agradecer a presença dos meus familiares, aqui, meus sobrinhos, minha filha, meu neto, que é a inspiração para a continuidade da vida e da motivação. E para finalizar, senhor presidente e queridos colegas todos, encerro este momento com as palavras do mestre Rui Barbosa, que eu gosto muito de citar e me espelho, porque ele é um símbolo da liberdade. Senhor presidente, queridos colegas, e falo aqui ao povo catarinense, Rui Barbosa tem reverenciado aonde? Na Polônia. Eu estive com meu amigo Ivan Walendowski em algumas oportunidades da Polônia e, através de um cônsul amigo, já aposentado, Marek Makowski, nós visitamos um colégio, o Colégio Liceu Rui Barbosa. 102 anos, quando nós estivemos lá, 2 anos, de fundação. E foi edificado em homenagem ao Rui Barbosa, porque foi ele, quando da reorganização da Polônia, logo após a guerra de 1918, foi ele que conseguiu a aprovação de todas as nações. Naquela época nós não tínhamos a ONU, tínhamos a Liga das Nações. Foi ele quem conseguiu, através da sua ação libertária, emancipar aquele povo e reconhecer a Polônia como um país soberano de novo. E lá fala-se o português como língua facultativa, estuda-se o português
dos 1.100 alunos, 300 estudam a língua facultativa. Nós temos mantido um contato estreito, então, cito sempre o Rui, porque, às vezes, algumas pessoas não são muito bem lembradas, e ele é uma figura ímpar na nossa história, não é à toa que é o patrono do nosso Senado. Então, cito o Rui, são palavras que ecoam o propósito da nossa existência. E abro aspas para ele: a política é a arte de conciliar a liberdade e a autoridade. Em nosso caso, digo eu, a justiça eleitoral é a arte de conciliar a soberania do eleitor e a autoridade da lei, garantindo a solidez da nossa República. Muito obrigado a todos. E, nesse momento, faço uso da palavra antes do encerramento da sessão. Muito boa noite a todos, uma noite extremamente especial, ainda mais no momento desse de comemoração e de momentos emocionantes, de gratidão e reconhecimento a tantas pessoas que fizeram parte dessa história de 80 anos. Uma história que não é apenas uma marca cronológica, mas uma história de conquistas, de desafios, mas principalmente de aperfeiçoamento contínuo e diário. Então, a Justiça Eleitoral Catarinense, o TRE, tem feito isso diariamente, mesmo nos tempos de hoje, onde lidamos com diversas críticas, lidamos com diversas dúvidas, mas com coragem, com resiliência, a Justiça Eleitoral Catarinense está cada vez mais forte. Então, parabéns a todos vocês que fazem a Justiça Eleitoral Catarinense acontecer. A todos que fizeram parte dessa história, o meu reconhecimento a todos os colaboradores, pessoas especiais, e ali, desembargador Ricardo Hesler, eu assisti o vídeo e confesso para vocês que eu não sou ansioso, mas quando eu vejo um vídeo daquele com um monte de urna eletrônica e contagem de votos, eu já começo a pensar em 2026 e já começo a ficar ansioso, porque realmente é um dos momentos, para o político em si, é um dos momentos de maior ansiedade, aquele momento do encerramento das eleições. Gostaria de agradecer de uma forma muito carinhosa o nosso presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Francisco de Oliveira Neto, o Marcos Roberto Araújo dos Santos, desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, seja muito bem-vindo a nosso estado de Santa Catarina, o Henrique de Freitas Junqueira, representando nesse ato o governador Jorginho Melo, o Eduardo de Oliveira Rodrigues, procurador-chefe substituto da Procuradoria da República de Santa Catarina, e também o nosso presidente, o homenageado da noite, em nome do presidente do TRE, o nosso desembargador Carlos Alberto Sivinski. A todos vocês, meus amigos, quando recebi a missão de substituir o presidente Júlio Garcia, eu aprendi algo com o meu pai que eu perdi faz um ano. Ele me disse o seguinte um dia: Fernando, todas as pessoas que em algum momento da vida te homenagearam, te diplomaram, seja grato, e quando tiver a oportunidade de agradecer a eles, faça isso. Então, nunca tive a oportunidade de agradecer abertamente ao TRE. Agradeci a escola do ensino fundamental, agradeci o meu ensino médio que me diplomou, agradeci a universidade, mas hoje aqui, de uma forma muito carinhosa, eu tenho certeza que é uma palavra de todo o Parlamento catarinense, eu quero agradecer a todos vocês. Eu tive 3 diplomações do TRE, uma como vereador mais votado da história de Joinville, 2 como deputado estadual, que eu deixei consolidado ali na parede do meu gabinete, e toda a vida, toda hora que eu penso em desistir, eu olho para aquele diploma e digo assim: gente, eles me deram a chave e a responsabilidade de representar uma população. Então fica aqui a minha gratidão a todos os colaboradores, aos voluntários, às pessoas que fazem realmente a Justiça Eleitoral Catarinense ser essa referência. Falava agora há pouco de um país onde a gente vive uma crise política enorme, polarização, não entrando nessa esfera, mas onde existe muita dúvida da justiça eleitoral. E hoje nós, Santa Catarina, somos exemplo e referência.
o país é exemplo e referência com a sua justiça eleitoral. Países de diversos locais do mundo, de diversos continentes, se espelham e têm uma inveja, aquela inveja boa do Brasil. Porque antigamente, e acompanhava meu avô quando foi vereador, demoravam-se dias, por que não semanas, para a gente conseguir o resultado das eleições. Hoje, num país com 150 milhões de brasileiros, um estado com mais de 150 milhões de eleitores, um estado com mais de praticamente 6 milhões de eleitores, poucas horas depois, nós temos um processo com lisura, com transparência e com uma resposta muito rápida. Então, a minha gratidão a todos vocês, que nunca deixaram esse discurso atingir todos vocês e atingir a justiça eleitoral. Fui eleito 3 vezes pelas urnas eletrônicas e digo para vocês que sou um defensor, sim, e vou defender até o último dia do meu mandato e continuarei como eleitor defendendo as urnas eletrônicas pelo fato de que elas estão consolidadas e servem de referência para todo o mundo. Então, o Brasil, realmente, nós temos que melhorar em muita coisa, mas a nossa justiça eleitoral é exemplo. Então, que fique aqui, que a gente continue, saindo dessa homenagem, essa sessão especial, a gente continue com muita resiliência, com muita coragem, defendendo a cidadania, a democracia, a justiça e a serenidade no nosso estado de Santa Catarina. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado ao presidente Júlio Garcia por me dar a oportunidade de agradecer a quem um dia me diplomou. Obrigado. A presidência agradece a presença das autoridades e de todos que nos honram com o comparecimento nessa noite tão especial e nesse momento convoco sessão ordinária para amanhã, em horário regimental, e após ouvirmos a interpretação do hino de Santa Catarina, composição de José Bracilício de Souza e Horácio Nunes Pires, pelo coral da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, está encerrada a sessão. Luz